Paz do Senhor, crianças, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou a tia Camila e hoje eu vou contar mais uma história da nossa revista da escola dominical, desse novo trimestre que a gente começou, e hoje nós vamos estar na lição 2. Então, para a gente começar, vamos começar com uma oração e para depois a gente poder conhecer um pouquinho mais dessa história. Senhor meu Deus, muito obrigada, Jesus, por mais este dia. Obrigada pelo teu amor, obrigado pelos teus cuidados conosco e com a nossa família. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade da gente poder estar reunido mesmo à distância. Abençoa a nossa aula, abençoa cada um, Senhor, que vai ouvir essa história. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. Bom, então, para dar continuidade aí às nossas aulas da escola dominical, hoje nós vamos contar sobre a história do semeador. Essa história a gente encontra na nossa Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 3, a partir do versículo 1. E lá eu vou ler aqui o que está escrito na nossa Bíblia e depois eu vou contando para vocês. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram aquela semente. Outra, enfim, caiu em terra boa, e ali deu fruto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui nessa história, nessa parábola, Jesus estava sentado ali à beira do mar da Galileia e várias pessoas começaram a se aproximar, de Jesus, até para receber os milagres de Jesus, mas Jesus aproveitou que tinha muita gente lá e ele foi contar uma das parábolas dele. E nessa parábola ele conta que um certo dia um homem saiu para semear. E quando ele estava semeando, uma das sementes caiu pelo meio do caminho. Então, a primeira semente que caiu foi na beira do caminho. E aí, por ter caído na beira do caminho, as aves vieram e comeram as sementes. Então, elas já não iriam dar frutos. E aí, ele continuando, andando, as sementes caíram em solo rochoso, onde tinha muitas pedras. E aí, por não ter como elas entrarem dentro da terra, acabou ficando ali na superfície, e quando veio o sol queimou, então também não deu fruto. Depois ele continuando andando, as sementes caíram em um solo que tinha muitos espinhos, e aí os espinhos cresceram e sufocaram a semente, então também não deu fruto. E aí quando ele continuou andando um pouco mais à frente, o quarto lugar que as sementes caíram foi em uma terra boa. E ali onde ela caiu, a terra era boa, e aí ali ela frutificou e deu muitos frutos. E aí, depois Jesus se retirou ali do meio da multidão, e os discípulos perguntaram para Jesus o que queria dizer cada uma daquelas explicações, de cada uma daqueles solos. E aí Jesus começou a explicar. Primeiro, ele falou sobre as sementes que caíram à beira do caminho. Então, essas sementes que caíram à beira do caminho, queria dizer as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não conseguem entender e não gravam no seu coração, e aí vem o inimigo e tira a semente que foi plantada, tira aquilo que foi plantado no coração delas. A segunda foi quando as sementinhas caíram em solo rochoso, em solo com muitas pedras. E aí, Jesus explicou que isso daqui seriam as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas devido às dificuldades do dia a dia, todas as dificuldades, as lutas, acabam deixando a palavra de Deus de lado
e não a praticam e não a guardam. E aí o terceiro solo, que foram aonde as sementinhas caíram, foram nos solos que tinham muitos espinhos, e aí os espinhos cresceram ali e sufocaram, né, a sementinha. E aí Jesus quis explicar que nesse caso são as pessoas que são muito preocupadas com as riquezas do dia a dia e acabam não conseguem produzir fruto devido a só estar preocupado com as coisas dessa vida e só estar preocupado com as riquezas, né, dessa vida. E aí finalmente chegou o solo que a plantinha caiu e deu fruto, que era um solo bom. E aí Jesus explicou que essas são as pessoas que guardam, que ouvem a palavra, guardam a palavra e ensinam e passam para outras pessoas e compartilham, né, com as outras pessoas. Aí aqui no livro de Mateus, no capítulo 13, versículo 23, diz assim: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então aqui, Jesus quis dizer que essas sementinhas que caíram na terra boa, ele está comparando com nós que ouvimos a palavra de Deus, guardamos e entendemos a palavra. Então, com essa parábola, eu queria dizer para vocês que nós sempre temos que estar com o nosso coração aberto para receber a palavra de Deus, não apenas ouvir, nós temos que ouvir e guardar ela no nosso coração e também praticar, colocar em prática tudo que a gente ouve, tudo que está escrito aqui, né, na palavra de Deus. Então, que a gente possa sempre guardar no nosso coração todos os ensinamentos que a gente tem, tudo que está escrito na palavra, porque a Bíblia é o melhor livro que a gente pode ter, é o melhor livro com as melhores histórias. Então a gente tem que sempre guardar no nosso coração. Não deixar que as preocupações da vida, nem que nada venha tirar da nossa mente, tirar o nosso foco de ouvir e guardar a palavra de Jesus. Então que a gente possa ficar com essa palavra no nosso coração, que a gente possa guardar a palavra de Deus, que a gente possa guardar essa história e sempre lembrar dos os quatro solos, né? As 4 terras que as sementinhas caíram e qual foi a que ela deu bom fruto. Então, a que ela deu bom fruto simboliza o nosso coração, um coração que está aberto para receber a palavra de Deus. Então, um coração que está ali quentinho, esperando para receber a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus. Então, que a gente possa guardar essa história no nosso coração. Não só essa, mas todas as histórias que a gente ouve, tudo que está escrito aqui nesse livro tão precioso que a gente tem. Então que a gente possa sempre guardar, que a gente possa também compartilhar com outras pessoas os ensinamentos que a gente aprende aqui na nossa Bíblia, que a gente sempre ouve, na escola dominical, nos nossos cultos online que estão tendo. Então tudo que a gente ouvir, que a gente possa sempre guardar aqui a palavra de Deus no nosso coração, que nosso coração esteja sempre aberto para receber tudo aquilo que Deus tem para falar com a gente, tá bom? Então que Deus abençoe vocês. Leiam, contem essa história para a mamãe ou para o papai, contem a história para alguém, compartilhem, tá bom? Que vocês possam ficar com essa palavra no coração de vocês. Deus abençoe e até a próxima.